Salve, Irmandade! Como é que nós estamos? Tudo bem com vocês? Estamos falando sobre uma pauta muito importante no mês de setembro, né? Tá todo mundo discutindo a pauta do Setembro Amarelo, né? Todo mundo falando de autocuidado, todo mundo falando de cuidado com a mente. Essa pauta é importantíssima. E a gente trouxe, né, a nossa irmã, Catiúcia Ribeiro, para trocar um pouquinho com a gente sobre essa pauta, porque é importante conhecer o que a ancestralidade africana fala acerca disso, não é verdade? Porque a gente acaba estudando muito o que a branquitude diz, modelos da branquitude de autocuidado, modelos da branquitude de cuidado, mas a gente acaba ignorando o que a nossa ancestralidade fala sobre isso. Por isso é tão importante, né, que a gente converse, que a gente interaja com pessoas que estejam cultivando esses valores ancestrais africanos, porque a gente aqui em Maafa acaba vivendo uma alienação muito grande sobre a nossa cultura e é muito importante que a gente volte o nosso olhar para a filosofia ancestral africana. O que a nossa ancestralidade tem a dizer sobre autocuidado, sobre autopreservação, né? O que é, né, esse autocuidado? É importante também refletir sobre isso, né? Então, tudo isso a gente vai trocar um pouco hoje. Então, agradeço a cada um de vocês, a cada uma de vocês que está aqui com a gente, falando sobre esses princípios, né? E vocês também, gente, podem falar sobre como vocês praticam, né, o autocuidado, tá? Nossa irmã já está aqui, nossa irmã Catiúcia. Bom, vamos lá. Já está aqui com a receber a nossa irmã. Chegou. Tá me Salve, vendo? minha irmã. Tô te vendo, tudo Tá bem? me vendo? Tô sim. Tá falhando. Tô aqui fazendo trança e fazendo live. Nossa! Vamos embora. Linda, linda. Obrigada, irmã, por aceitar o nosso convite. É uma honra muito grande poder falar com você, né? Essa pauta é muito importante, autocuidado. A gente está aqui no Setembro Amarelo, todo mundo falando disso. Então, primeiramente, né, eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho do que é isso, né? O que é autocuidado, afinal? Se tem diferença entre autocuidado na concepção daqui do Brasil, da branquitude e da filosofia ancestral africana, ou se é tudo a mesma coisa? Otep Família, boa tarde. Eu sou Catiúcia Ribeiro. Fico muito feliz. A nossa última live foi em abril. Estava olhando hoje, fazia muito tempo que a gente não conversava. Verdade. Sou formada em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestra pelo Cefet, e na atualidade faço um doutorado em filosofia africana. E há algum tempo eu venho me debruçando em tentar pensar uma realidade de mundo a partir da filosofia africana, né? Nós podemos olhar para a filosofia africana e com ela criar caminhos que nos ajudem, né, nesse processo de violência nas quais a gente está submetido. Dessa perspectiva do autocuidado, ainda mais na filosofia, né? O autocuidado ele está muito mais em relação com a nossa espiritualidade, né? Como que nós vamos nos alinhar. Mas eu também, no Africa Fé, que é um programa que nós fazemos africana, como que nós podemos criar uma subjetividade que seja uma subjetividade que seja colonizada. E como essa subjetividade não colonizada pode nos ajudar, né, frente a essa violência do autocuidado. Nós estamos em pleno Setembro Amarelo, discutindo questões que são de fundamental importância para a comunidade, né, como a questão do nosso povo ser suicidado, né, porque nós sabemos que a questão do suicídio tem um atravessamento com a violência racial. Sim. Então, o autocuidado, para nós, está muito além dessa questão estética, né? Ela está para além de um alinhamento, né, da nossa mente, do nosso corpo e também do nosso espírito.
Perfeito, perfeito. Então a gente não é só então aquele creme, né? Colocar a pele lisinha, aquela argila. Não, exatamente. E olha que eu sou a mulher que faço tudo isso, né? Olha, eu tô falando, eu tava aqui pensando, eu vim falar de autocuidado, gente. Eu tô aqui com cabelo assim, porque a minha irmã tá aqui, eu tô fazendo cabelo. E aí é tempo real. Mas não é só isso. Isso aqui é uma questão que é importante, né? A questão da estética compõe também, né? O elemento do nosso corpo, mas se torna vazio por uma perspectiva de vida da filosofia africana quando você não pensa essa questão do seu alinhamento vital, né, irmão? E aí é importante Perfeito. entender que esse resgate, frente à violência que o racismo nos colocou, né? Muitas das vezes a gente está se fantasiando. Seu Jairo Pereira, ele tem uma frase que é fundamental, que ele fala que a consciência é preta, mas a subjetividade ela é branca. E a Sim, estética, se ela não ser cuidada, ela passa por isso também. Você fica muito nesse alinhamento da pele, do cabelo, da unha, de toda uma performance negra, só que você performa, só que dentro você está todo destroçado pelas violências do racismo, né? Então, perfeito. autocuidado numa perspectiva africana passa, sobretudo, por seu alinhamento enquanto a sua subjetividade, sua saúde mental, holística, espiritual. Nossa, então você traz aqui uma bomba pra gente, porque basicamente você está dizendo que se a gente não se alinha à nossa ancestralidade, fica meio difícil então ter essa saúde, né? Se entendendo, por exemplo, enquanto brasileiro, tentando se situar no que a sociedade diz que nós somos. Então a gente precisaria necessariamente desse retorno ancestral. Ah, Obrigatoriamente. sim, Obrigatoriamente. Dentro de uma perspectiva da filosofia africana, para pensar autocuidado, se ele não estiver alinhado com a tua relação da espiritualidade, da ancestralidade, desculpa, porque quando nós estamos falando de ancestralidade, não pressupõe que nós estamos falando de espiritualidade, né? sim, Isso é muito importante. Então, a ancestralidade, ela é o elemento fundamental para nos ajudar nesse percurso de autocuidado. Há um filósofo da perfeito. antiguidade que se chama o Amenemop, que ele nos convida a pensar qual é o sentido da vida. Então, se nós fôssemos hoje, nesse Setembro Amarelo, pegar a filosofia de vida do Amenemop para tentar pensar o suicídio, por que as pessoas negras estão nos altos índices de suicídio? Porque o racismo nos condiciona numa realidade de tão violência, né, que chega um momento que você não se entende mais enquanto ser sujeito, e aí você acaba por dar conta, né, desse lugar de humanidade, que é uma humanidade construída para atender um modelo humano branco. Então você precisa voltar para o ontem para entender o que você é hoje. E aí quando você volta para o ontem para entender o que você é hoje, você começa nesse processo de autocuidado. A estética faz parte disso, só que ela é a capa, sabe assim? Para você saber se um disco ele é muito bom, ele pode ter um layout muito bom. Mas se você colocar o disco para rodar e a música não for boa, toda aquela capa de apresentação não faz sentido. Perfeito. Então, é muito dentro disso. Sim, sim. Então, essa saúde que a gente fala, tem a saúde mental, a saúde física e a saúde espiritual. O autocuidado, ele passa por todas essas esferas também? Sim. Ou... Ah, então tem que ser um olhar Porque integral. ele... Isso, porque ele tem um filósofo da antiguidade, tem um filósofo africano que ele chama de uma ontotriádica. É um processo de uma tríade, né? Que é uma tríade de construção da ontologia. Então, assim, Perfeito. ontologia é uma palavra da filosofia que é o estudo do ser. Então, você precisa fazer o quê? Você precisa estar com todos esses elementos, né? Que compõem. Então, assim, a estética do Kati é como se chama o corpo, ela é fundamental. Mas para ela ter efeito, você precisa preencher. Por isso que o coração ele é a medida da consciência, porque ele era representado por um vaso. E esse vaso você vai colocando todos os recipientes, é como uma água mesmo, né? Você vai preencher. E esse preenchimento é essa ligação de todos esses pontos que você falou. Perfeito. Então, para a nossa saúde mental, então, né, já que a gente está falando de um autocuidado, o que você recomendaria de dicas práticas, né, pelo conhecimento, pela bagagem que você tem? Né? Essa foi a pergunta que a gente mais recebeu aqui para te trazer. Conselhos práticos, Irmão, né? O que a galera pode fazer? conselho prático. O nosso ori, a nossa cabeça, nasce primeiro que o corpo. Porque o ori é o que nos liga ao coração. O ori é o coração, é esse ibe, a morada da consciência. Quando nós acordarmos de manhã,
Se toma numa respiração funda, faça uma respiração de 4 tempos, né? Respira, pausa, respira, olha para o tempo e conversa com o seu ori. Ori mio xererefumi. Quando você está falando com o seu ori, você está trazendo a ancestralidade para preencher o seu corpo, que é o seu templo. Isso não é nenhuma conversa harebô, nem nada. Isso realmente é, porque muitas das vezes, né? Tudo bem que tem um Buda aqui atrás, as pessoas vão achar que... Não, tá muito além. Porque se você vê o Buda, do lado do Buda tem toda uma energia, tá vendo? Nós somos um complexo energético, nós somos a própria energia. Então, cuidados básicos, irmão. Alinhar com a ancestralidade, conhecer a nossa história nos liberta. Então, nós precisamos voltar ao ontem para conhecer o hoje. Esse é um ponto crucial. Perfeito. Né? Então, você precisa olhar essa ancestralidade, olhar esse ontem. E quando você olha para esse ontem, você entende o que você é. A irmã disse aqui, nosso ori é o portal da ancestralidade. Exatamente. E de manhã, quando você acorda em jejum, eu aconselho vocês a seguirem também o meu pai Zezé Luquemi, ele já fez uma live aqui com o irmão. Muito e o meu bom. pai Zezé Luquemi, ele tem uma postagem que ele fala justamente sobre isso. Meu pai Zezé fala desse cuidado. De manhã, fale com o seu ori, alinhe o seu ori. Porque falar com o seu ori é como estiver falando com as nossas avós, os nossos ancestrais. Né? Então, porque isso, para a antiguidade africana, e aí é importante, né? As pessoas falam assim, mas a África é um continente com vários países. Sim, mas existe um elemento que é primordial dentro da África, que é a ancestralidade. Então, a ancestralidade, ela vai nos conduzindo. E aí, irmão, a ancestralidade, o Sombofu Somé fala, a ancestralidade é uma árvore, é o vento, é o tempo, é essa nossa conversa. É aqui, eu tô falando contigo, a irmã tá aqui fazendo o cabelo. A ancestralidade está em tudo que é vivo, tudo que é vida, né? Então, a gente precisa fazer esse alinhamento. Perfeito. E essa imagem de Buda, ela me lembrou o meu primeiro estudo, né, de transcendência, que foi com a filosofia védica, que é da Índia, né? E aí muito se fala que na Índia, a comunidade da Índia não é preta, né? Que aqueles indo, né? A população dali daquela área não é preta, não é africana, então esse conhecimento não seria originário. E budismo também não, porque ou é Japão, ou é Índia, e por aí vai. Como é que é isso, irmã? O conhecimento indiano, afinal de contas, ele é preto ou não é? O que você coloca aí pra gente? O Dr. Molefe Ketchashanti, ele tem um texto sobre uma ideia global a partir de uma perspectiva que não é de dominação. Né? E aí ele falou assim, como não é de dominação, nós partimos de um princípio único que permeia todo mundo. E esse princípio é Maat. Então ela vai dizer que sim, né? Que Maat é também Buda, que é esse equilíbrio. Então sim, o Buda ele é negro. Inclusive o doutor Runoko Rashid traz essa pesquisa, né? E esse processo de não enegrecimento desse conhecimento e dos indianos também é justamente parte, né, desse processo de neutralização da presença negra na história. Perfeito. Então tem elementos, então o Dr. Molefe Ketchashanti, ele vai dizendo em cada lugar, no cristianismo, para os Yorubás seria o Oriwa, no Buda seria o Nirvana, e assim sucessivamente. Todos são elementos que se ligam, né? São elementos energéticos que se alinham. Perfeito, muito bom. E com relação à alimentação, né, tem algum direcionamento aí da nossa ancestralidade com relação a isso? Ou essa pauta é totalmente pessoal? Cada um pensa por si, não tem nenhuma direção? Não, irmão. Nosso corpo é o templo e morada da nossa ancestralidade. Então, a alimentação, ela compõe isso, né? O seu corpo, porque esse corpo... a matéria imprime o espírito. E se a matéria imprime o espírito, você precisa estar com a matéria também em alinho. Então, a alimentação, ele é o vetor, né? Ele é o motor desse corpo. Então, a gente precisa se alimentar de vida, né? Então, o que nós chamamos de alimentação vital. Então, a alimentação também faz parte disso. Um suco vivo alimenta a vida, alimenta o corpo, sabe? Porque tem energia. Então... Perfeito. Faz parte disso também. A alimentação tá subão, os exercícios de respiração, a yoga, os banhos de ervas,
tudo são alinhamento. O cuidado com os cristais. Aqui em casa mesmo ali, dá pra ver, ó. Ali é o Ah, meu que legal. altar. E ali tá cheio de cristal, de planta, de elementos. Porque é sobre isso, a energia Mas ensina também, aí né? pra Ela gente, fica... irmão. O que que esses cristais fazem? Por que que é importante ter cristal? Porque eles alinham os seus chakras e eles fazem uma vibração energética de troca. São Ah, vivos também. perfeito. E são todos os cristais para qualquer pessoa? Cada pessoa vai ter o seu cristal? Existe esse tipo de coisa? Olha, eu costumo dizer que os cristais, eles nos escolhem, né? Eu, quando comecei a mim por cristal, eu achava que eu ia chegar numa loja e eu ia ver vários cristais lindos. Ai, agora eu quero esse, aí eu quero aquele, aí eu quero aquele. Só que, na verdade, experimenta deixar que essa energia te usa, né? Então, eles vão te escolher. Os cristais, eles nos escolhem. Perfeito, excelente. Estão me perguntando aqui se eu dou algum curso. Eu estou com um curso de filosofia africana aberto, mas depois, no final, vou fazer esse mesmo. Ah, que legal. Como é que é esse curso? É online, é presencial? Como é que faz, irmã? Sim. Então, nós estamos há algum tempo desenvolvendo um curso de filosofia africana. É um curso que começa na primeira aula desmistificando essa ideia de humanidade construída pelo Ocidente, que todo esse modelo de humanidade que é construído pelo Ocidente não dá conta de nós, né? Porque você imagina, eu estou aqui te falando, a gente está falando de cura, de autocuidado, tentando pensar uma outra. Só que para você entender essa outra possibilidade existente, você precisa desconfigurar o modelo de humanidade que nós conhecemos. Essa categoria humano que foi criado é uma categoria que não dá conta de nós. Porque o modelo de humanidade é um modelo de humanidade pensada pelas prerrogativas do Ocidente. Então, é o ser sujeito branco, homem patriarcal, né? Então, que lugar está as Perfeito. mulheres negras e que lugar está os homens negros, né? Porque esse lugar de homem também não atende os homens negros. Começa de instituição. A irmã caiu, deixa eu ver se já voltou. Caiu, tá voltando. Tava falhando o áudio dela, né? Ou é o meu também? Sim, sim, a irmã tá voltando. Vamos ver aqui. Tentando chamá-la de volta para a ligação, para a chamada. Nossa, quanta coisa envolvendo saúde, hein? Inclusive tem umas perguntas, né? Recebemos 2 perguntas aqui que eu vou tentar trazer. Ah, a irmã já voltou. Convidar aqui a irmã. Tem 2 perguntas. Vou esperar ela entrar para ver se as perguntas aparecem de novo para mim. O pessoal trouxe umas perguntas interessantes aqui para a irmã. Esperando ela entrar. Oi? Oi, tô te ouvindo. Ah, agora eu tô te vendo. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá me vendo? Tá me ouvindo? Perfeito. Você estava falando sobre o curso, né? Tava. Esse telefone tá falhando porque meu telefonezinho tá com problema, porque eu tô com o telefone da assistência técnica, mas vamos lá. Qualquer coisa eu desligo e entro com outro telefone. Irmão, tava falando com o curso de filosofia africana que a gente tá fazendo, né? O curso
O curso é online. A próxima turma é dia 6 de outubro. 6, 7, 8, 6, 8 e 9. Os cursos já disponíveis pela plataforma Black Money. Ih, caiu de novo, tá difícil, mas vamos lá, vamos tentando, uma hora a gente consegue. Mas é muito, muito, muito importante, né? Quer dizer, pelo que a gente está entendendo, né, dessa conversa, essa pauta da saúde, né, e do autocuidado estão muito além, né, do que a gente costuma pensar. Não basta apenas cuidar da pele, cuidar da mente, cuidar do espírito, se a perspectiva, né, que você está trabalhando não é afrocêntrica, né? Se você não tem agência ali, isso não é saudável para você, porque aquilo não foi pensado em você, né? Então, muito interessante o apontamento da irmã, porque dá uma outra luz, né? Uma outra direção a esse conhecimento. Vamos tentar retomar aqui a ligação. Eu acho que ela vai trocar o telefone. Deixa eu ver enquanto isso os comentários, né? Tem várias coisas aqui que os irmãos deixaram. Deixa eu ver, deixa eu dar uma lida aqui. Gostaria de saber sobre a divisão da África, os Yorubá, Bantus, islâmicos no autocuidado. Perfeito. Nosso irmão quer saber se tem diferença, né? Yorubá, Banto e os islâmicos. Perfeito. Deixa eu ver se a irmã já voltou para eu poder chamá-la de volta. Ainda não, acho que ela está trocando o telefone. Tinha uma outra pergunta que eu acho que isso... Ah, tá aqui, tá aqui. Como lidar com o abandono do pai preto? Nossa, essa pauta também é muito, muito importante. Tem tudo a ver com autocuidado. Porque se a tua autoestima está destroçada para o abandono paterno, você já não tem saúde, né? Então, o que a gente tem visto no coletivo Pais Pretos Presentes? A conversa, né, o diálogo com outras pessoas que vivem ou viveram a mesma realidade que você, te permite ressignificar o que passou. Então você consegue curar as chagas, né, os traumas, os medos, os diversos problemas que ficaram aí dessa ruptura paterna, se relacionando com outros pais, com outros filhos que também foram abandonados, filhas. E isso é filosofia africana também. Nós crescemos em coletivo, né? É o Ubuntu, porque juntos nós somos mais fortes. Então, o que eu percebo, né, através do nosso coletivo é isso, é a gente agindo coletivamente, né? Vamos ver aqui se a nossa irmã Catilça tem outras dicas nessa área, né? Mas o que a gente tem visto operar, né, nesse tempo é o trabalho coletivo. Eu próprio tenho ficado assim surpreso com as mudanças que eu tenho visto acontecer na vida das pessoas através das nossas trocas. É isso aí, Ubuntu mesmo, porque eu sou porque nós somos. Quantas coisas eu próprio tenho aprendido a trabalhar através da troca com os irmãos e irmãs, principalmente as irmãs. As mulheres, elas têm me feito crescer muito nesse tempo de coletivo. Bom, voltando aqui com a irmã. Voltou. Agora sim. Tá melhor, irmão? Tá ótimo, tá perfeito. Eu peguei o telefone da minha prima. O meu telefone deu um defeito na tela e fui para assistência técnica e eles me deixaram com um telefone que antes eles não tivessem deixado com nada, porque o telefone simplesmente não funciona. Aí eu pedi para ela emprestado aqui para entrar pelo telefone dela. Mas desculpa, viu? Desculpa, pessoas. Que agora isso, vai. tá ótimo. Bom, você estava falando sobre o curso, você chegou a falar como é que se faz? Não, eu tava falando, eu tava explicando, né, que na primeira aula a gente avalia um pouco essa questão da humanidade, porque esse discurso que quando a gente está falando de filosofia africana, né, irmão, a gente está pensando outras narrativas para pensar essa humanidade, né? As nossas humanidades, elas são pensadas a partir de paradigmas filosóficos do Ocidente. E em seguida a gente também faz uma investigação em possibilidades de bases civilizatórias que nascem a partir do princípio do mundo, né? Que é em Kemet. E em seguida nós pensamos como essas narrativas elas têm incidência no Brasil. O curso é totalmente online, né?
à noite, essa turma é à noite, às 19 horas. As inscrições estão abertas pela plataforma Black Money, né? Então é só entrar no Instagram do Movimento Black Money, com certificação, né? Com grupo de apoio para monitoria, apostilas e tudo mais. Perfeito, muito bom. Inclusive, aproveito, né, a oportunidade, eu não lembro se eu fiz isso na nossa outra live, para te agradecer, porque alguém perguntou aqui, né, como que se cura, né, a relação, por exemplo, quem teve um abandono paterno, né, e não tem saúde mental por causa disso, como se dá esse autocuidado. E eu estava falando que no nosso coletivo, uma coisa que a gente vê acontecer muito é através da troca entre os próprios irmãos e irmãs, as pessoas que vão trazendo vivências na mesma área, permitem, né, que a gente ressignifique o que já passou e Sim. reveja, né, as experiências Sim. passadas e, sem perceber, acontece um processo curativo ali. Sim, né? E isso exatamente. é muito incrível. E pensando nisso, eu me lembrei daquele ciclo mulherista lá em dezembro de 2018, que estava você, Morena Mariá, a Azangeri, e a pauta era até o Vivendo de Amor, falando sobre Vivendo de Amor da Bell afeto. Hooks, sim. Exatamente. Nós íamos fazer nós tínhamos um ciclo mulherista e a ideia era ler a Bell Hooks, né? Nós já vínhamos numa sequência de ler algumas autoras e aí nós iríamos fazer um ciclo lendo a Bell Hooks. Só que daí, quando nós fomos falar de afeto, né, nós entendemos que nós tínhamos que falar vários meses. Então, a gente ficou 3 meses estudando, né? E aí, foi naquele final que a gente fez um ritual para Nanã, não foi? Sim, sim. Incrível. Nós fizemos um ritual para Nanã e começou a chover muito. E eu lembro da Asa dizer, Catiúcia, eu vi Nanã aqui dentro. E aí tinha muita água, e a água tomou conta do ciclo, assim. Foi uma experiência muito bonita, né? Ai, que amor! A Paula tá junto na live. Sim, Nossa, sim. aquele dia foi místico, assim. Foi uma coisa incrível, uma experiência maravilhosa que eu tive, né? E a gente pôde ver como é importante esse trabalho conjunto, né? Irmãos, irmãs, assim, é uma coisa incrível, né? E nós fizemos uma corrente de cura, né? Sim, exato. Muito, aquilo foi incrível, né? Aquele momento do abraço, né? Eu ainda estava com bastante embranquecimento na mente, eu até pensei, agora o abraço vai ser homem abraça homem, mulher abraça mulher, porque naquele tempo estava uma polarização muito grande, né, dos gêneros, estava aquela coisa das feministas e tudo. Sim. E aí a proposta do mulherismo é algo totalmente assim novo, né, que é homens e mulheres juntos lutando pela própria emancipação enquanto povo preto. Eu achei isso incrível. Exatamente. Justamente incrível. Por isso, irmão, porque um dos processos da nossa cura, né, quando nós falamos dessa cura, né, o primeiro processo passa por nos realinhar, nos reconfigurar enquanto povo, né? Nós somos totalmente destroçados. É por isso que eu tenho um respeito muito grande pela página de vocês e pelo trabalho que vocês vêm fazendo com essa questão, por exemplo, dos pais pretos, né? Porque nós sabemos o quanto a paternidade negra ela foi negada, né, para os povos negros intencionalmente. É isso que Bell Hooks estava falando no afeto. Então, quando nós estamos falando de uma reconstrução enquanto povo, precisa entender que esse alinhamento é nosso, mulheres e homens pretos, né? Por mais difícil que seja, por mais conflituoso que seja, tem lacunas que nós precisamos curar a partir das nossas próprias narrativas, né? Das nossas próprias filosofias, né? Então, nós precisamos olhar para o mulherismo africano, né? Entender que não é a salvação, mas é uma outra narrativa que nos possibilita avançar, né? Nos processos de violência nas quais a população negra foi submetida, né? Perfeito. Uma nossa irmã aqui, Tatiana, pediu para você indicar alguma leitura nessa área do mulherismo. Tem alguma coisa que ela possa ler? Bom, tem vídeos no YouTube, né? Tem uma entrevista que eu dei para a Gabi das Pretas com a professora Azangeri. Tem o canal da professora Azangeri que ela fala de filosofia africana. Se você jogar no Google, tem um blog da Anin Urace, Pensamentos Mulheristas, né? Que a Anin fala de mulherismo, a Asa fala de mulherismo, Morena Mariá fala de mulherismo. Tem uma página aqui no Instagram que se chama Mulherismo Africana, que é uma página que nós criamos no grupo de mulheres mulheristas. Inclusive, no dia 30 de julho desse ano, nós fizemos o primeiro congresso mulherista.
Nós Incrível. tivemos a participação da Nadove, né, que é uma das grandes teóricas, desculpa, do mulherismo africano. Eu fechei a mesa com a Nadove, enfim, mais gaguejei do que falei, porque é uma honra para nós, né, ter conosco, ao nosso lado e apoiando as nossas iniciativas mais velhas que criaram isso. Então, se você jogar no Google, no YouTube, tem muitas coisas, assim, né, muitas coisas que eu fiz com a professora Asa. E aí você vai achar vídeos escritos, né, de algumas teóricas do mulherismo. Agora tem uma coisa que a Aninha Urassi fala muito, que eu quero reproduzir. Para falar sobre mulherismo africana também, perpassa por ouvir a nossa mãe, a nossa avó, as nossas tias, as nossas Yalorixás, os nossos babalorixás. Porque o que o Clenora Hudson fez é justamente dar nome a narrativas, né, de como a população negra sempre se organizou. Né? Que fenômeno é esse que, apesar de todos os destroços que a violência do racismo fez, nós conseguimos triunfar? As nossas espiritualidades, o nosso quilombo, os nossos territórios, né? Então, esses espaços são espaços. Nós somos teorizadoras, mas o mulherismo ele está para além de uma prática de teoria, né? Além de uma ação teórica, ele é uma prática do cotidiano. Perfeito, muito bom. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Qual é a relação... Ih, essa aí é polêmica. Caramba! Qual a relação da cannabis com a ancestralidade africana? Pois é, porque eu vejo um monte de gente falar que a filosofia africana diz que a gente deve preservar o nosso corpo, o estado natural sempre, e tirar o corpo desse estado natural seria sair, né, da saúde. E a gente sabe que a cannabis, ela te tira um pouco do centro ali. Então, Sim. Como é que é isso, irmã? Emancipa mesmo? Expande a consciência mesmo? Irmão, tu sabe que assim, ó, eu ainda não li nenhum teórico de filosofia africana que fala que a cannabis, que fala de cannabis, assim. Nós sabemos que cannabis é uma erva natural, né? Inclusive, há relatos que a cannabis era utilizada antigamente para atingir o transe mais rápido nas espiritualidades de matriz africana. Não tem comprovações, né? E a filosofia africana percebe a natureza como todos os elementos de construção do cotidiano e do dia a dia, né? Agora, se eu te disser assim, olha, eu li em algum lugar que a cannabis tem que ser usada, eu estaria mentindo, assim, né? Mas, como toda planta, ela é uma erva medicinal, ela é uma erva de cura, né? E eu acredito que a cannabis, ela não te ajuda a expandir a mente, né? O processo de expansão da mente está na sua ligação com a ancestralidade como um todo. Quando você se percebe um ser divino, você se conecta com a ancestralidade, com ou sem cannabis. Perfeito. Muito bom. Mas aí a ancestralidade em si, ela recomenda o uso em algum sentido? É isso que eu te falei, irmão. Eu Não nunca tem, li não? que a ancestralidade nos recomenda usar cannabis. Né? Tipo, Sim. agora, nós sabemos que a cannabis ela tem, inclusive, algo medicinal, né? Então, assim, ela é totalmente medicinal. Perfeito. Porque ela Perfeito. abre portais de transcendência, né? Ela te religa a portais nas quais, com essa consciência, com essa racionalidade encrudecida pelos processos de violência do racismo, essa racionalidade cartesiana não nos ajuda a chegar. Então, a cannabis, sim, ela pode te ajudar a chegar nesse espaço, né, de transcendência. Ela te expande, ela abre um portal, porque você entra por um portal. A fumaça tem um processo muito mais medicinal do que o próprio muito mais do que ingerir, né? Porque toda vez que você esfumaça um ambiente, você faz uma troca energética, incenso, defumação. Por isso que os terreiros defumam os espaços. E a cannabis, como ela solta muita fumaça, né? Ela pode, porque ela é uma planta medicinal, ela é curativa, né? Assim como Perfeito. todas as outras. Ótimo. Bom, falamos então da saúde espiritual, né? A importância da gente voltar para as nossas origens. A gente tem aqui no Brasil Umbanda, Candomblé, tem o culto a Ifá, a gente tem misto também. Eu ouvi falar em Umbandomblé outro dia, nunca tinha ouvido falar nisso, mas parece que existe também um Eu acho que o Bandomblé. Bandomblé deve ser o que tem lá na minha terra, lá em Porto Alegre. Que porque lá em Porto Alegre não é um Bandomblé, mas é algo do tipo que é misturado, batuque, né? É uma mistura entre esses dois elementos, né? É uma mistura entre essas duas relações, né?
Esses dois ancestrais, porque tudo são fluxos vibracionais ancestrálicos, né? Então, no Batuque Perfeito. tem algumas casas que dialogam muito, né? Com essa análise entre Umbanda e Candomblé. Porque, na verdade, quando nós estamos cultuando, eu acho que é muito mais a energia do culto, né? Do que... Muito bom, perfeito. Parece que chegaram mais duas perguntinhas aqui. Sim. A próxima... Se existe um curso específico sobre a filosofia, né, africana de um modo geral, assim, tem um curso desse tipo? Tem o meu, vim fazer. Perfeito. Tem. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que chegou. Filosofia Ubuntu especificamente. Então, a filosofia Ubuntu, ela é uma das filosofias que estão no continente africano. O professor Basilelli, que é professor da Unilab, né, que escreveu um texto sobre o Ubuntu, ele fala que a Ubuntu é uma prática, né, de conjuntos de matrizes culturais africanas, ou seja, existem elementos na cultura africana que não se findam, né? Que é o elemento da solidariedade, que é o elemento da partilha, que é o elemento da construção. Então, quando você estuda, por exemplo, uma filosofia africana na antiguidade, ali tem elementos do Ubuntu. Porque a África não tem essa dicotomização, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é uma coisa. Porque, na verdade, ela se retroalimenta. Então, quando você identifica a filosofia Ubuntu é parte dessa prática de como você percebe o mundo a partir de uma partilha, de uma troca. Essa noção de que eu sou porque nós somos, né? Eu sou porque tu és, é uma prática que advém desde o reino de Kush, desde o reino de Kemet. Né? Desde quando você percebe o seu corpo como espírito e matéria, você já entende quanto dois. Então, se você já partilha a tua coexistência, automaticamente o seu território vai ser construído dentro de uma matriz cultural na qual você não se entende mais em comum. Essa noção ocidental do eu, europeu, não dá conta das dimensões do ser africano. Porque em si ele já é o nós, né? Nós somos essa matéria, mas nós somos também o espírito. Então, entende? Se eu já sou dois, né? Então, eu já sou partilha, já sou duplo. Então, o meu território só pode ser construído a partir de uma matriz cultural da coletividade, da troca. Então, isso faz parte, né, das práticas do cotidiano africano. Então, quando você chega aqui no Brasil, no Quilombo, isso é uma prática que vem. Quando você chega no terreiro de Candomblé, quando você chega nas comunidades, quando a gente chega nas nossas casas, né? Que é aquilo, por exemplo, né? Que o Apolo, se tu precisar de um suporte, tem toda uma rede da tua família que vai te dar esse suporte com o Apolo. Isso é um Ubuntu. Isso nasce desde os princípios africanos. Isso nasce desde o princípio do mundo, né? Porque nós somos um povo da partilha. Isso faz parte do processo ontológico do ser africano. Perfeito, muito bom. A gente está, inclusive, estudando, né, o Kitabo, né, do Ney Lopes, porque ele traz esses princípios africanos e a gente precisa entender isso para a gente poder até se conhecer e entender, né, o que opera sobre nós. Então é muito importante você trazer isso. Quer dizer, esses princípios, a gente sabendo ou não, eles já estão operando na gente, né? Porque... irmão, é muito... Porque depois quando a gente vai... E é isso que tu falou, perfeito. Nós, sabendo ou não, o nosso corpo é um princípio Ubuntu. Por exemplo, na antiguidade africana quemética, a gente acredita, você cultua uma sombra, que é o que nós chamamos de Sheut. Eu até tatuei aqui. O que é o Sheut? Toda vez que nós olharmos para uma sombra, quando ela reflete no sol, é o teu espírito. Então, quando tu olha para a sombra, tu entende que tu nunca está sozinho, tu é dois. Então, se tu entende que o mundo é dois, se o mundo é partilhado, como que tu não vai respeitar o outro? Se eu já respeito o que eu não vejo, eu respeito uma energia. Se eu respeito uma energia, como que eu não vou respeitar o outro? Como que eu vou matar um animal? Como eu vou desmatar? Como eu vou permitir queimadas? Ailton Krenak, no novo livro que ele tem sobre ideias para adiar o final do mundo, ele fala justamente o quanto nós precisamos nos reconectar com as nossas humanidades, porque esse modelo de humanidade que está aí foi uma invenção, né, para atender a todo um modelo de capitalismo, a todo um modelo de violência. Então, quando nós estamos olhando para o nosso corpo como esse corpo que carrega todos os elementos, e aí pensando para a nossa filosofia africana, que nós pensamos com o coração e o coração bombeia todos os elementos do corpo, nosso corpo é todo partilhado. Então, automaticamente, se o nosso corpo é todo partilhado, as nossas filosofias serão de partilha. Perfeito. Muito bom você trazer isso,
porque a gente recebeu várias perguntas na área de relacionamento, associando, né, a saúde emocional também a essa questão do autocuidado. Sim. E a pergunta, né, resumindo a pergunta existe um jeito certo de se relacionar? Porque as pessoas falam que a monogamia é da branquitude, não tá com nada, que África é poli, né? Você ter mais de uma esposa, mais de um marido, é uma coisa de comunidade. É isso mesmo? É um relacionamento plural? É o jeito certo saudável de se relacionar? A monogamia nos adoece? Eu sempre costumo dizer que não existe um jeito certo de nos relacionar. Essas nomenclaturas, quando nós estabelecemos uma nomenclatura para uma determinada experiência, nós já partimos de algo que nos foi dito. Se a vida é partilha, relacionamento é partilha. Relacionamento não está na ordem de se apaixonar e encontrar metade da laranja, né? Nós somos seres incompletos porque nós somos desconectados da nossa realidade primeira, que é a África. Seres incompletos não completam ninguém. Então eu não posso ter ninguém para completar minha laranja. Isso é um princípio que não existe. Então se o relacionamento ele é mono, poli, pluri, isso é de como você percebe essa partilha com a pessoa que aceita fazer uma travessia contigo na jornada da vida. Relacionamento é uma travessia que serve para nos potencializar enquanto pessoas, enquanto sujeitos, enquanto humanos. Se vai ser monogamicamente, se vai ser policonjugalidade, se vai ser poliandria, isso é uma escolha. O que nós precisamos primeiro entender é que nós não somos donos de ninguém, ninguém veio para nos completar e nessa travessia nós escolhemos qual é o melhor caminho. Perfeito. Muito bom. Nossa, que aula. Já tem mais perguntas aqui. Caramba, quanta pergunta. Menos ajuda muito, irmão, a pensar sobre isso. No espírito da intimidade. O professor Renato Nogueira está com um livro muito bom sobre por que amamos, com um curso sobre por que amamos. Porque é isso, né? Porque assim, o que é ocidental, o que não é. No continente africano, os modos de se relacionar, ele é de policonjugalidade. Mas a monogamia também faz parte do continente africano. Porque o continente africano não é... A noção de relacionamento não é se é poli, pluri, ou mono, ou sozinho. Entendeu? É como você vai entender o outro para fazer essa travessia contigo. Agora, se tu entende que nessa barca, como diz o Amenhotep, tem espaço para outros para fazer essa travessia, não pode ser pesado, né? Não pode ser dolorido. Perfeito. Bom, próxima pergunta. A reconexão com a nossa africanidade passa necessariamente pela religiosidade? Ou seja, a gente tem que ter uma religião, ou de preferência uma religião de matriz africana, ou o irmão pode ser agnóstico, ateu, tá tudo bem? Bom, primeiro, irmão, eu venho repensando esse conceito de religião, sabe? Religião pressupõe religar-se, estar ligado a algo, né? Não se nasce, não se religa ao que nasce contigo, né? Então nós não temos religião, nós temos espiritualidade, né? Porque eu sou raspada para algum, eu não me religuei a algum estava em mim desde o momento que eu fiz a volta, né, do Orum para cá. Agora, o que eu fiz, né, foi fazer essa volta ao útero mítico por conta do processo de violência que a colonização nos construiu. Mas a gente não tem religião. Religião, você precisa se religar a alguma coisa, você cria um dogma, você cria princípios e você escraviza o outro dentro de um modelo que não pode ser intocado. Então nós não temos religião, nós temos espiritualidade, né? Na medida que nós temos espiritualidade, a reconexão com a ancestralidade, ela passa pela espiritualidade. A espiritualidade está em nós. Então o culto ao sagrado faz parte também. Mas se tu não tem culto ao sagrado, e para as pessoas africanas a ideia de ateísmo ela precisa ser revista, porque se o nosso corpo ele é espiritual, você não é ateu. Você respira o ar você respira o ar da ancestralidade, né? Então, se o ancestral está em mim, você pode não tornar isso uma prática do cotidiano de um culto à ancestralidade, dessa ancestralidade de orixá, divindades. Mas a ancestralidade faz parte do componente do dia, como respirar. Aqui é uma troca ancestral, isso aqui pode ser lido como um culto, né? Um culto à espiritualidade, porque eu estou aqui conversando contigo, isso aqui abre um portal de vários pensamentos e nós estamos fazendo o quê? Uma renovação do nosso espírito.
Perfeito, é incrível você dizer isso, porque Sobunco Somé fala, inclusive, da importância dos rituais. E Nossa, aí, exatamente. Eu as fecho o curso, pessoas... abro o curso falando sobre isso. É incrível, porque, assim, parece que ritual é necessariamente algo religioso, e ela própria fala que ritual pode ser aquele churrasco que você se reúne com aqueles Exatamente. amigos para conversar Exatamente. regularmente. Tudo é um ritual, irmão. Ritual. Eu tô aqui conversando contigo, a minha irmã tá aqui fazendo o meu cabelo, por exemplo, né? E ela é uma mulher iniciada para as espiritualidades de matriz africana. É um ritual. Porque é toda uma energia. Eu tô aqui conversando contigo na live, é um ritual. Porque sabe por quê? Porque a gente acha que ritual é a religião. É um Exato, dogma, né? E ritual tudo é ritual. exatamente. Perfeito. Bom, vamos lá para a próxima pergunta, senão não vou conseguir dar conta. Próxima aqui, ó. Tem alguma recomendação específica de livro sobre Ubuntu? Quem quer conhecer filosofia Ubuntu, tem alguma coisa que possa ler? Tem um filósofo que se chama Mongobe Ramose. Ele é um filósofo sul-africano e ele apresenta o Ubuntu como uma filosofia. Esse texto é muito bom. Ele explica, inclusive, essas partes que eu falei do espírito enquanto realidade de matéria. Ele fala que nós somos componentes de uma ontotriádica, né? Eu sou o ontem porque eu sou o hoje, eu sou o amanhã. Então, eu só seria o amanhã se eu conseguir me reconectar com o ontem. E aí você entende a partilha do tempo, a partilha de tudo mais. E isso é filosofia Ubuntu. E ele é ótimo para falar sobre isso. Perfeito. Muito obrigado, irmã. Próxima. Até falaram aqui do espírito da intimidade também. Ótimo, eu sou apaixonada. Bom, essa aqui, como lidar com o abandono do pai preto, nós já falamos. E como é que foi para você, assim, especificamente, essa questão? Porque a gente vê aqui na nossa sociedade que o pessoal até fala, brincando, né, que toda mulher tem uma questão com o pai, né, uma questão paterna. Como é que é isso? Como é que se processa isso? Isso é uma coisa que necessariamente vai acompanhar a gente ao longo de toda a vida? Ou é possível, de fato, superar isso de alguma forma e converter isso em algo positivo, né? Essa falta de afeto, essa dificuldade, né, de transitar esses sentimentos que a comunidade preta tem, que Bell Hooks fala brilhantemente. Sim. Lá no Vivendo de Amor. Nós conversamos isso na outra live, lembra que eu te contei, né? Que eu fui uma pessoa que cresci longe do meu pai, e quando eu comecei a entender o racismo, quando eu comecei a reconhecer as violências que o racismo propõe, como ele se constitui, eu consigo fazer esse caminho de volta, né? E quando eu me reconecto com meu pai voltou por um. E foi muito importante para mim eu conseguir fazer essa reconexão, né? É importante dizer que esse fenômeno que faz com que os homens negros não sejam pai é fruto também da violência do racismo muito bem estruturado para que eles não assumam esse espaço, né? Então, na medida que nós nos reconfiguramos, reconectamos, né, com a nossa ancestralidade, também com as nossas filosofias, automaticamente você vai perpassar pela discussão de questões raciais. Entendendo as estruturas do racismo, a gente vai entender por que esse homem preto não é pai. E aí você começa num processo de se reconfigurar. E para mim foi libertador, né? Meu pai fez aniversário semana passada, assim. Nossa. E é muito grandioso, assim. Embora em vida física eu tenha tido pouco tempo com ele, mas eu consegui me reconectar com ele ao ponto de hoje eu cultuo a ancestralidade dele. Meu pai era um homem feito, né, no candomblé com 7 anos de idade. Então, assim, a ancestralidade ela refez esse percurso, assim. Então, lidar com o abandono do pai é também a gente compreender como as estruturas, o racismo fissurou essa relação, né? O racismo fissurou essa relação de pais, né? Por isso que é muito importante uma página como Pais Pretos, né? Porque isso é um problema que está na comunidade, não pode ser lidado só dentro do lugar que o homem é um macho escroto, né? Então a gente vai ter que matar todos os homens pretos, porque quase 90% dos homens pretos não são pais. Então não é uma coisa que é pessoal, não é um caráter de pessoalização, é uma estrutura mesmo, né? Que constrói Sim. isso. Então a gente precisa entender que esse não é um problema. Por isso que o mulherismo ele não trabalha com questão de gênero, por exemplo. É um problema que está na comunidade, isso foi construído socialmente em nós, né? E é isso que a Bell Hooks fala para nós em Vivendo de Amor. Perfeito. E essa questão que você traz é muito importante do ritual. Ela tem um formato ensinado, um formato padrão de África ou é algo pessoal? Porque eu reparei que no dia de Garvey e também no dia de Malcolm X, muitas pessoas aqui no nosso Instagram, no nosso convívio, postaram fotos, né, em que havia uma fotografia de Garvey ou de Malcolm, algumas comidas, algumas coisas, um incenso, uma espécie de altarzinho.
É isso mesmo? O formato é esse mesmo ou cada pessoa vai porque fazer de isso é uma um forma? formato do antigo Kemet, né? Você alimenta o ancestral. É o mesmo formato que tem no candomblé. Né? No candomblé, nós arriamos comida para o ancestral, porque espiritualmente ele se alimenta daquele alimento, né? É a mesma coisa, é o mesmo culto, né? É o culto à ancestralidade, é alimentar o espírito. Muitas das vezes também quando tu tá comendo aquela comida, tu também tá alimentando aquele espírito. Perfeito. Muito bom. Mais perguntas? Tem mais 2 perguntas aqui. Deixa eu dar uma olhada. Seu curso aborda o Sim! quemetismo? Sim. Sim, não teria como. Eu sou toda Ah, quemética aí, ó. Então, não vou dar spoiler, mas é o ponto alto do curso. Eu vi que tem gente aqui que já fez o curso, que se quiser comentar, nós partimos de Kemet para reconfigurar essa noção de humanidade que nos foi criada. perfeito. Excelente. Bom, próxima. Já tem uma data do próximo curso de 6 de filosofia? outubro, 6 de outubro, procurem Movimento Black Money. Lá está à venda já a nova turma. Nós também temos bolsas, né? Nós também temos um grupo de bolsistas, a gente também dá bolsa. E aí o curso ele é sequencial, né? Agora a gente também está indo para o módulo 1 e agora em outubro também vai ser lançado o módulo 2. O módulo 2 é todo de Kemet, né? Nós pedimos para que as pessoas passem pela introdução, porque é uma injeção de informação. Você sai do curso, assim, na primeira aula você já sai, né, desnorteado. Essa é a ideia. Depois eu explico para vocês por que desnorteado. Lilis, a gente já está montando o módulo 2, vocês vão receber e-mail. A irmã está perguntando aqui. Então, sim, nós falamos, a nossa próxima turma é 6 de outubro, meu aniversário é dia 7. Que legal. Então, vamos fazer o curso juntos aí, vamos conversar sobre a filosofia africana juntos. Perfeito. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais perguntas. Como pensar relacionamento aberto se meu relacionamento comigo ainda é um processo difícil? Nossa, essa é complicada, hein? Ih, a irmã tá quentinha, saiu do curso agora, sexta. E é exatamente isso, irmão. Hoje, a minha maneira de me relacionar, ela é diferente. Quando eu comecei nesse processo de... Porque você precisa passar... Porque muitas das vezes a gente cobra, por exemplo, responsabilidade afetiva do outro, mas nós não temos responsabilidade afetiva conosco. Nós não sabemos o que é para nós. Eu estava aqui conversando com a minha irmã sobre, por exemplo, sobre uma inteligência emocional. Uma inteligência emocional perpassa, sobretudo, por você se reconfigurar, se entender, se reconfigurar. E aí nós vamos buscar no outro as fissuras que estão em nós. Só que o outro também vem todo cheio, né, de fissuras, porque nós estamos falando de um processo de evolução humana. As pessoas estão, né, num processo de um vir a ser em constante movimento. Então, por isso que relacionamento é travessia, né? Como é que você quer ter um relacionamento aberto se você não lidou com várias questões que são suas? Será que você vai lidar com o fato dessa pessoa dar afeto ao outro se você, historicamente, né, na sua matriz de mundo, na gênese da sua ancestralidade, há todo um histórico de desafeto, né, que você trouxe para você. Então, a gente precisa lidar, e nos curar é curar o nosso espírito, curar a nossa história, curar o nosso alinhamento. E aí depois, por isso que você tem que convidar outra pessoa para fazer uma travessia. Nossa, isso é incrível. Isso me lembra muito aquele ciclo mulherista, porque eu estava justamente nesse processo, né? Eu e a minha esposa, a gente se propôs a se reexaminar antes do casamento, antes de ter filho, antes de tudo. E foi uma coisa incrível, assim, porque a gente teve que resolver muitas questões antes de entrar num casamento. E refletindo sobre isso, eu vi que pouca gente faz isso, né? A maioria Irmão, das pessoas as pessoas não fazem. Aí tu entra num joga, relacionamento, né? tu imagina no relacionamento entre duas pessoas pretas, né? Duas pessoas que vêm com fissuras. Nós temos fissuras ancestrais, irmão. Aí tu vai cobrar do outro. Porra, a pessoa também tem vários problemas. O processo de violência subjetiva tá tanto para a mulher negra como para o homem negro. Aí tu vai cobrar do irmão. Aí o homem negro, dentro dessa noção de mundo na qual ele só se percebe enquanto sexualidade, então ele tem que curar muitas coisas, né? Para depois também estar no relacionamento. E aí você vai querer que essa pessoa te cure? Não. Agora, quando você está num processo de cura desse processo, você atravessa esse período, esse processo com ele. E quando você entende que ele não está no mesmo lugar que você pode convidá-lo a sair.
sem mágoa, sem raiva. Você só entende que vocês estão em momentos de vidas distintos. Por quê? Porque você está num processo de cura. Os relacionamentos, eles vêm para te contemplar, não para completar. Nossa, isso é profundo, hein? É filosófico demais. É verdade. Muita gente está procurando ser completada em relacionamentos. Não, isso é todo importante. mundo quer ser completado. É verdade. Todo mundo quer ser completado. E assim, isso não é uma coisa que não é que eu não faça, entendeu? Nós temos que passar por esse processo de se revisitar todo dia. Porque tu entra procurando o amor da vida. Nós precisamos destituir a ideia do amor romântico. A ideia do amor romântico, ela não existe. A ideia do amor romântico, principalmente para as mulheres negras e para os homens negros, ela não existe. Ela é algo que foi totalmente inventado por um processo de dominação de afetiva. Sim, muito bom. Tem aqui um relato, né, da nossa irmã. Fiz o curso e ainda estou sobre os efeitos. Renasci. Professora Kátia, tudo de bom. Nossa. Gratidão, minha irmã. Depois dessa, já sai daqui com vários alunos. Sim, por favor, ó, vem que a turma tá bacana, tá bonito. E aproveita que nós ainda estamos dando cursos presenciais. Depois a gente vai mudar o formato um pouco. Perfeito. Presenciais não online, ele me falou aqui. Ah, tá ótimo. Bom, não tem como, né, não falar sobre o racismo, porque tem tudo a ver com a nossa falta de saúde. Então, o nosso irmão Eric Bernardes pergunta se você acha possível, né, a gente consegue se preservar do racismo e de que maneira é possível viver realmente como se nós não fôssemos pretos, né, numa realidade alheia? Não tem como viver como se não fosse preto e não tem como se preservar do racismo. Agora, tem você entender como ele opera, como ele funciona e principalmente, né, para saber como nós teremos foco e lucidez para estar diante dele. Perfeito. Ótimo. Então, acho que nós... Ah, mais uma aqui. O curso foi um ebó epistemológico, nossa. É algo que toca a alma. Incrível, nossa. Eu vou fazer esse curso também. Depois dessa, já saio daqui. Irmão, por favor, eu convido, gente, vocês vão gostar. Vou fechar a live e vou lá me inscrever. Bom, a irmã falou, fala um pouquinho, por favor, sobre o sexo e autocuidado. Essa pauta, ela é uma pauta tremenda, porque a gente vê que até os irmãos adeptos das religiões de matriz africana, que têm esse conhecimento de que o corpo é sagrado, não deve ser tocado, inclusive tem toda uma questão com o ori, não é qualquer um que pode botar a mão. Então, como é que é isso, né? Se no ori não pode botar a mão qualquer um, como é que a pessoa vai sair se relacionando, né, indiscriminadamente? Irmão, primeiro, como é que funciona? A gente precisa de muita coisa, né? Mas quando a gente fala de sexualidade, sexo, a gente tem uma noção de sexo que é sexo pornô. A gente só entende sexo genital pornô. Entendeu? Essa é a nossa forma. Até o ato sexual, ela se dá dessa forma. Então, quando você fala algo como isso do ori, ou quando você entende que sexualidade é um fluxo de encontro vibratório para uma sociedade que entende que o corpo é livre e você só alimenta o corpo, entende? Então, sexualidade e autocuidado é fundamental, porque perpassa, sobretudo, por esse entendimento de entender o sexo como uma troca vital. Sim. Independente do modelo, do formato e o que você gosta de fazer e como você gosta de fazer, sexo é bom, todo mundo faz. Perfeito. Né? Agora só não pode banalizar. Quando a gente está falando de sexo e autocuidado, não está nesse lugar da banalização, né? Entendendo que a gente precisa destituir a ideia de sexualidade que a gente tem. Porque isso é muito... O doutor Laila África fala muito sobre isso. Perfeito. Muito bom. E tem mais uma pergunta. Num país como o Brasil, como é possível ter tanto ódio racial e supremacia branca? Nossa, isso aí é uma coisa que a gente deve realmente aprender a conviver mesmo, né? Senão a gente entra em parafuso, né? Fica louco, né? Na verdade, é entender... No primeiro dia de curso, a gente entende justamente sobre isso. Irmão, há uma subjetividade construída para o modelo de humanidade branco. E essa subjetividade é quem opera e quem estrutura todas as bases sociais vigentes. Então, o racismo, ele é um modo de comportamento também. Eu estava conversando com a minha prima ontem, a gente estava no shopping. As pessoas brancas, elas já olham para nós diferente. Então, está na ordem de um processo intersubjetivo intrínseco, está dentro, né, de como o ser humano ele foi configurado.
Então, quando você entende como isso é construído, então, mas é isso que tu falou. Isso é algo que está dado, que está posto, né? E como que a gente vai lidar com isso? Perfeito. Bom, nós zeramos aqui as perguntas. Com relação a essa questão da saúde, né? Outra coisa que a gente vive o tempo todo, né? Você até estava comentando da inteligência emocional. Está se falando muito agora da inteligência social também, né? De como viver. O que as pessoas perguntaram, né? E que eu estou tentando aqui resumir em uma pergunta só é como ter essa saúde, né? É uma questão até de autocuidado. Como ter saúde mental se a gente é obrigado, né, seja no trabalho, seja na faculdade, seja em família, seja nas relações sociais, a estar o tempo todo em meio à branquitude? Você deu os exemplos do shopping, as pessoas olhando torto. É possível ser saudável recebendo olhar torto todo dia, gente atravessando a calçada, segurando a bolsa, guardando o celular, dizendo que não está pronto para relacionamento? Dá para ser saudável assim? Eu acho que é uma pergunta bem difícil, né, irmão? Eu acho que a resposta não tem uma resposta pronta para isso. Eu acho que essa é a grande resposta que nós vamos ter que pensar enquanto coletivo, enquanto comunidade, né? Como que nós vamos olhar para todas essas reconfigurações a partir de um outro modelo filosófico para responder essa pergunta: como não surtar diante, né, das violências que o racismo nos promove? Um dos caminhos pode ser nos realinhar enquanto povo, nos fortalecer enquanto povo, para entender que nós precisamos ter uma base sólida, né, para respirar, né, diante a tantas violências que o racismo nos constrói, nos coloca. Perfeito. É incrível te ouvir falar isso, porque eu lembro que uma das razões do coletivo nascer foi justamente isso, que eu já não entendia como eu conseguia viver sem ter pessoas pretas no meu convívio diário, né? Porque eram poucas pessoas, né? Uma ou outra pessoa. E hoje o coletivo praticamente ele é a base, né, do meu dia a dia. Irmão, Eu porque aprendo assim, muito. o quilombo nos manteve vivo. Reformular os nossos quilombos nos ajudará a nos manter vivos, né? Foi os quilombos que nos Perfeito. manter vivos. As nossas casas, as nossas famílias, as nossas conversas. O momento que nós juntos vamos respirar as violências e as nossas fraquezas, né? Para nos manter forte diante. E é isso que fez com que a população negra sobrevivesse até aqui, sabe? Excelente. Nossa, perfeito. Bom, alguém perguntou alguma coisa aqui? Vou encerrar, que já passou de 1 hora. Perguntaram, essa troca de experiência entre nós na rede, você vê como um aquilombamento moderno? Dá para se falar em aquilombamento virtual ou isso é perfumaria? Eu acredito que todos os meios, já dizia Malcolm X, por todos os meios necessários, nós precisamos trocar, conversar e nos ouvir. Seja aqui, seja no quilombo, seja dentro de casa, seja no terreiro. Nós precisamos nos ouvir. É sobre isso, assim, precisamos trocar. E as redes sociais, elas são um espaço também que nos ajudam. Elas não são só o espaço. Elas são um espaço que também constrói esse diálogo. Muito bom. Perfeito, irmã. Bom, eu me dou por satisfeito aqui. Eu te agradeço imensamente por tanto esclarecimento, tantas informações. O curso também, né? Agora, dia 6, Por favor, importantíssimo a gente venham, tomar gente, conhecimento. fazer o Então curso é de só filosofia africana. acessar a Só entrar plataforma @ Movimento Black Money, Movimento Black né? Money. Já está lá no Movimento Black Money. Tá lá, eles falaram que é uma edição de aniversário, dia 6, 8 e 9, das 19 às 22, né? Curso promovido pelo Instituto AG1 Filosófico, e é um curso de introdução à filosofia africana, né? Que nos propõe a pensar outras possibilidades e outras matrizes culturais na história do mundo, né? Perfeito. Bom, o irmão falou que fale um pouco sobre símbolos, eu não entendi. Você entendeu esse Não, eu fiquei pedido? pensando de quais símbolos que ele queria que falasse. Ah, sim, sim. Símbolo é um pouco vago, mas não É, sei se é a díncara, né? De que eu ele quer pensei dizer. nisso. Será que é uma dinkra? Será que são os signos africanos, os signos queméticos? Enfim, É. eu posso finalizar falando desse símbolo aqui. Aqui que tá na minha mão, tá na minha mão, tá no meu peito, tá no meu braço, Ah, tá em tudo perfeito. quanto é lugar. É uma anque, é o símbolo da vida, né? É o símbolo de que a vida ela tem um valor, sobretudo porque é um valor espiritual, né? Nós somos seres em espiritualidade, então carregamos a vida. E como que nós vamos fazer a travessia dessa vida, não preocupada com a chegada, não como o alvo,
mas como percurso. Ela é uma chave eletromagnética que nos liga com a ancestralidade e nos mantém em equilíbrio vital. Nossa, incrível. Bem que você falou um dia que era complexo explicar o significado desse símbolo. Eu dei uma resumida. Perfeito, irmão. Te agradeço imensamente pelo teu tempo, por essa live. Irmão Hotep. Desculpa Hotep. o transtorno com a celular, mas é tempo real, gente. Eu tô aqui fazendo cabelo. Que isso, lindo, lindo. Melhor live do coletivo. É sobre isso. Tempo real. Com certeza, obrigada, tá certo, irmã. Tamo junto. Com vocês, sou muito feliz e muito admiradora dos Pais Pretos. Assim, essa página é vital para essa vida, para essa Anki, para a manutenção da nossa continuidade. Admiração é mútua. Tamo junto, irmã. Hotep. Hotep, família. Hotep é uma saudação que nos peça que estejamos em paz, em alinhamento sempre para estarmos vivos. Beijo, família. Tamo junto. Bom, vou dar um tempinho aqui para quem quiser copiar alguma coisa dos comentários, alguma informação que foi compartilhada. Como vocês sabem, depois que encerra a live, os comentários se perdem, né? Então, vamos ver se alguém tem alguma questão aí para copiar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Perfeito. Eita, tem uma filmagem aqui. Alguém mandou um convite sem querer. Bom, como eu estava falando, o nosso coletivo, né, o aquilombamento é importantíssimo. E esse aquilombamento ele acontece de diversas formas, presenciais e online. Antes da pandemia, a gente se reunia presencialmente, né? Tem o Parque Madureira aqui no Rio de Janeiro, era algo incrível. Eventos, já estivemos em diversos eventos falando da paternidade preta e da importância da gente se reunir. Somos 4 grupos em um: pais pretos presentes, mães pretas presentes, pais e mães pretas presentes, onde a gente troca uns com os outros. E tem o grupo também da comunidade branca, pais e mães de pretos, né, que são brancos que têm filhos adotivos pretos ou enteados pretos, ou então professores, educadores brancos que querem entender sobre o empoderamento racial dos seus alunos, enfim, do seu público. E a gente também conversa com essas pessoas nos nossos grupos de WhatsApp. Temos um grupo de estudos que é muito importante no Telegram. Você pode acessar esse grupo pelo link do nosso perfil. A gente está estudando o livro Kitabo, de Ney Lopes, que esse livro fala sobre os valores e princípios ancestrais das religiões de matriz africana. Ou seja, é um livro importantíssimo para a nossa realidade aqui no Brasil, para a gente entender como operam em nós os valores da nossa ancestralidade. Perfeito? Tem o nosso canal no YouTube, onde todas as lives ficam salvas. Eu faço um convite, inclusive, para vocês se inscreverem no nosso canal. Só procurar Pais Pretos Presentes por lá. E o nosso coletivo ele tem 5 pilares básicos, né? O primeiro pilar é o aquilombamento, por isso nós estamos aqui conversando. Nós nos fortalecemos conversando. O endereço no Telegram é só ir no link do perfil, tá? Lá tem o botão cadastre-se, você vai encontrar o link do grupo lá, tá certo? Então são 5 pilares. O primeiro é o aquilombamento, por isso eu estou aqui, por isso nós estamos nos reunindo em lives, em eventos, em tudo que aparece. O segundo princípio é o letramento racial. Não adianta a gente se juntar e não analisar os nossos valores, princípios ancestrais, aprender a ser de acordo com o que os nossos ancestrais ensinaram. Então, o letramento racial é fundamental. Uma terceira pauta é a educação parental, né? Nós somos pais pretos presentes, tem pais, tem mães. Queremos saber como educar nossos filhos sobre os nossos valores. Só se fala em disciplina positiva no momento, só que existe muito mais do que disciplina positiva. Existem valores africanos também, então a gente difunde esses valores. Como trazer esses valores para a educação dos filhos, para o nosso casamento, para a vida social.
Por isso é tão importante a gente falar da educação parental também. E aí surge uma quarta frente, que é a consultoria empresarial, né? São diversos convites que recebemos para falar com as empresas sobre paternidade preta, subjetividades pretas, educação antirracista, branding, né? Muitas empresas fazendo um branding, mudando a sua forma, o seu formato de se comunicar com o público de maneira mais empática, de maneira racialmente consciente, de uma forma empoderada, uma forma que não faça que as empresas passem vergonha, como a gente viu acontecer com a empresa Bombril há pouquíssimo tempo atrás. Não sei se vocês viram, eles iam relançar a palha de aço chamada Crespinha. Vocês viram que vergonha? Vocês acompanharam esse escândalo nacional que essa empresa passou? Essa vergonha que aconteceu? Isso jamais aconteceria se eles tivessem feito uma consultoria racial com qualquer pessoa, qualquer educador preto, que tem diversos aí no mercado brasileiro, que poderiam orientar essa empresa. Então, a educação antirracista e a consultoria empresarial, ela faz parte desse trabalho. A gente fala, inclusive, com escolas, né? Existe a Lei 10.639/03, que diz que as escolas devem ensinar a cultura afro-brasileira, mas eles não ensinam nada. O que você tem é, no máximo, alguma palavrinha no mês de novembro. Eles falam alguma coisa sobre Zumbi, sobre Dandara, diz que a princesa Isabel libertou a gente. É uma vergonha. As escolas não estão preparadas para falar da questão racial. Eles falam sobre inclusão do síndrome de Down, das crianças especiais, tinha crianças com Asperger e assim por diante, mas no que diz respeito à educação antirracista, a gente não tem ainda nada de concreto, nem no sistema público, nem no ensino privado. Você pega qualquer projeto político-pedagógico de escola, creche, a raça preta não é contemplada ali. A criança preta passa vergonha em sala de aula em diversos momentos, em diversas disciplinas. Então, eles não falam sobre Carolina de Jesus, eles não falam sobre os irmãos Rebouças, eles não falam sobre Luiz Gama, não se fala sobre Teresa de Benguela, não se fala sobre praticamente nada que seria tão importante para o nosso povo. Por isso, nós oferecemos também essa consultoria, né, para as escolas. Então, essa é a nossa quinta frente que eu ia falar agora, que são os nossos cursos. São diversos cursos para empoderar o nosso povo. Temos o curso sobre a Lei 10.639/03, a importância dessa lei e como fazer essa lei valer. Temos o curso sobre educação antirracista, como trazer para a nossa escola essa abordagem. Muito bem lembrado, Escolinha Maria Filipa, perfeito, perfeito. Muito bom citar, porque é uma das instituições que nós citamos, né, para que nosso público conheça, porque são uma das poucas escolas fazendo um trabalho exemplar na área étnico-racial no Brasil. Então a gente tem o curso da Lei 10.639, temos o curso da Educação Antirracista, temos o curso da Paternidade Preta, como é essa paternidade pelo olhar da filosofia ancestral africana. Gente, é preciso falar nisso porque a nossa realidade racista, ela nos aliena completamente. A Catiúcia acabou de falar, existe um modelo de subjetividade que rege a nossa sociedade. Esse modelo não é preto, então nada é pensado em nós. Então, para que a gente seja o centro da nossa própria existência, é preciso uma reeducação. A gente precisa aprender como voltar para o centro. E isso aprende uns com os outros, não tem jeito, né? Então, o curso de Paternidades Pretas, ele passa por isso, né? E tem um curso também de Parentalidade Preta, né? Como eu falei antes, só se fala em disciplina positiva como se desse conta das nossas realidades, mas não dá. Existem outras perspectivas, existem princípios ancestrais africanos sobre a criação dos filhos, e nós trazemos isso à tona nesse curso. Então é muito importante também falar de parentalidade de acordo com a nossa ancestralidade africana. Bom, outra frente, né, que também entra no conceito de curso, embora não seja curso, são as nossas rodas, as rodas de conversa. Temos rodas semanais, né? A gente falou ontem, né, sobre a criação com apego, né? Muito importante essa pauta, diversas mães e pais estiveram com a gente, a Gil estava lá com a gente, foi fundamental esse encontro. Antes da criação com apego, falamos de autocuidado, que foi o tema dessa live de hoje, e a nossa próxima roda
vai ser sobre vida afetiva e parentalidade. Nossa roda vai ser sábado de 3h30 às 5 horas. Como é que é isso, hein? A gente tem filho, tá cancelada automaticamente a vida sexual, a vida afetiva, agora a gente vai viver só para os filhos, é isso mesmo? O que a África fala sobre isso? Nós vamos pontuar isso na nossa roda de sábado. Então as rodas também estão nos nossos cursos, as rodas são certificadas. Quem precisa de um certificado, a gente emite com as horas, com o que foi trabalhado, conteúdo, tudo direitinho. Tem um link para solicitar. Então, é um privilégio muito grande estar crescendo com vocês, irmãos, irmãs. Eu agradeço imensamente. Graças a vocês, o nosso coletivo, que começou como um pequeno grupo no WhatsApp, hoje são 36 mil pessoas aqui no Instagram. Somos quase 500 pessoas inscritas no nosso canal no YouTube. O nosso grupo no Facebook já tem 11 mil pais e mães pretas. 11 mil pessoas, olha só que coisa incrível. A página já tem 30 mil pessoas, né? Somos 4 grupos no WhatsApp. O grupo de estudos no Telegram tem quase 500 pessoas também estudando filosofia ancestral africana, estudando parentalidade, estudando relacionamento preto. Tá lindo demais protagonizar isso, viver isso. Eu conheço pessoas incríveis através do coletivo, a Gil é uma delas. Então eu fico maravilhado com tudo que nós estamos construindo juntos, né? A nossa irmã Ieda Barbosa, ela é um presente que surgiu também. A gente está construindo aqui um grupo para fortalecer a afinidade racial, né? A área de affinity da empresa, né? Da Shell. E isso me lembra as conversas que eu tive. Eu falei com o Vivo Afro, falei com a Cognizant, falei com a Johnson Johnson, várias empresas já nessa área de consultoria racial. A gente está crescendo demais, está sendo lindo ver essa influência e eu só tenho a agradecer a cada um de vocês que nos acompanha e nos fortalece. Meus irmãos e irmãs, muito obrigado por pertencerem ao nosso quilombo moderno, ao nosso quilombo virtual. Agora, como vocês estão ouvindo no fundo, né, o Apolo já está chamando, meu bebezinho. Já vou, meu filho. Vou dar um suquinho aqui para ele. Rotep Quilombo, tamo junto. Juntos nós somos muito mais fortes.